Olha, aquilo que muita gente tinha alertado que ia acontecer, está acontecendo nesse exato momento. O Donald Trump está tentando dar o golpe. Ele percebeu durante a noite que ele vai perder a eleição. A chance dele ganhar está cada vez menor. Assim, cada 10, 15 minutos que passam e vem uma nova contagem de alguns poucos votos, a chance do Trump ganhar fica menor, menor, menor e menor. Eu lembro que ontem eu fui dormir lá para as 2 da manhã. Aí eu analisei direito os votos em cada condado e falei, pô, acho que o Biden vai virar e vai virar bem. Aí eu acordei e a chance do Biden virar já era muito maior. E tinha muita gente desesperada e tudo mais, porque as pessoas levam muito na emoção. E o medo é uma emoção, e as pessoas têm medo do Donald Trump ganhar, então tava todo mundo desesperado. Mas os lugares onde o Biden está ganhando com muita diferença, assim, com 30, 40 pontos de diferença, ainda faltam centenas de milhares de votos para serem contados. E os locais onde o Trump ganhou, faltam 1.000 votos, 500 votos para serem contados. Então a coisa tá feia para ele. Tanto é que agora, logo antes de eu começar a fazer o vídeo, o Joe Biden virou em Michigan, que é um dos estados-chave. E aí, o que acontece? O Trump fez o que todo mundo sabia que ele ia fazer. É o seguinte, muita gente lá, milhões de pessoas votaram pelos Correios. Em alguns estados, olha só que sistema democrático lixo, que democracia lixo que tem esse paizinho podre que é os Estados Unidos. O sistema por correio em alguns estados, os votos só começam a ser contados depois que as urnas fecham. Em outros estados não, os votos são contados ainda até antes das urnas serem abertas. Em outros, os votos são contados com as urnas já abertas no comecinho do dia. E aí eles são divulgados, claro, só depois que as urnas fecham. Mas aí alguns estados como Flórida, quase todos os votos foram divulgados na mesma noite. Mas alguns lugares como Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, que são exatamente locais onde vão decidir a eleição, não. A Pensilvânia, eu acabei de ver a entrevista da diretora-geral lá, que tá de onde estão contando os votos na Pensilvânia, ela falou que não tem previsão nenhuma de quando serão contados os votos que chegaram por correio, onde o Donald Trump tem 10, 15% e o Biden tem 85, 90%. Então o Trump fez o quê? Ele começou a falar, não, ontem à noite eu estava ganhando, hoje de manhã eu estou perdendo, isso é fraude. E os apoiadores do Donald Trump começaram a se organizar, e essa organização, lembre-se, assim como o Bolsonaro tem um gabinete do ódio aqui, o Trump tem lá nos Estados Unidos uma versão 100 vezes maior. E eles começaram a se organizar, claro, com o gabinete do ódio do Trump falando isso para eles, para já organizarem um golpe falando que não, é fraude, a fraude está aprovada. Aí eles colocam um gráfico ou outro, uma coisinha boba para falar que tem fraude. Por quê? Porque esse já era o plano do Trump, que muita gente votasse por correio para que depois ele declarasse vitória, porque esses votos seriam contados no fim e esses votos são contra ele. Ele declara vitória e fala, parem de contar, eu ganhei. É isso que eles estão tentando fazer. Olha, por muito menos que isso, derrubaram o Evo Morales na Bolívia. Por muito menos que isso, quase assassinaram o Evo Morales. E por muito, mas aí é 100 vezes menos que isso, a Venezuela está até hoje sofrendo com sanções econômicas por causa do Maduro. E a eleição do Maduro, foi 100 vezes mais organizada do que essa eleição nos Estados Unidos. Vou falar mais disso, mas antes um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Trump e pro Bolsonaro? Que não adianta nada a casa cair pro Trump e não cair pro Bolsonaro, né? Se você quer ver a casa cair para eles, não, um segundinho, se inscreve no canal. Aqui a gente faz oposição a essa corja. A gente quer que o Brasil volte a ter progresso, porque não tá tendo progresso. É um segundinho de graça se inscrever no canal e a gente vai fazendo oposição. Além de fazer oposição aqui, também fazemos nas ruas. Além dos outdoors que vão passando aqui mostrando contra o Bolsonaro, hoje tem um outdoor novo que foi instalado hoje de manhã em Florianópolis, ó, falando do Bolsonaro sobre o preço do feijão, do arroz, do leite, mas o auxílio emergencial diminuiu em 50%. E esse outdoor eu já vou mandar mudarem, porque não sei se dá pra ver aí, tem uma faixa branca em cima e embaixo do outdoor, não era para ter essa faixa, eu mandei a arte no tamanho certo, já falei, mudem e coloquem a arte certa. A gente está pagando pelo espaço inteiro, digo a gente porque eu e os membros aqui do canal do Plantão Brasil. Quem quiser ajudar nessas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, aí você pode contribuir com isso, com os carros de som e tudo mais. E nós estamos pagando pela área inteira, não por essas faixinhas brancas eu quero a arte correta que eu mandei para eles. Então eu já briguei, já quero o outdoor direitinho. E também hoje foi instalado o nosso novo painel de LED lá em Florianópolis, e aí eu vou pedir para mandarem o vídeo do painel de LED, mas se eu não me engano eu tenho o vídeo aqui no meu celular, eu posso mostrar. É um vídeo bem legal que fala, olha só. Vai ser esse vídeo aqui, ó. Arroz caro.
Vai ficar piscando esse vídeo aqui em Florianópolis, num painel de LED na rua Eurico Dutra. Arroz claro, gasolina cara, preços altos, dólar a R$6. Faz arminha que passa, Bolsominion. Faz arminha que passa e o Bolsonaro com o diabo. Quem quiser ajudar com isso, botão seja membro. No primeiro comentário eu sempre deixo PicPay e apoio conta bancária. Mas agora vamos falar sobre, mas se inscreve no canal, hein? Vamos falar sobre o golpe do Trump, que obviamente o Bolsonaro tá com medo. O Bolsonaro tá com medo. Ontem à noite o Bolsonaro deu uma entrevista, aí falaram, você tá torcendo pra quem? Aí o Bolsonaro, óbvio que eu tô torcendo pro Trump. E aí falaram, tomara que ele ganhe. Aí o Bolsonaro ficou quieto, uns 10 segundos de silêncio, ele falou, Deus te ouça. Não ouviu, porque o Trump não vai ganhar. O plano era o seguinte, o Bernie Sanders, que foi candidato, esse sim é de esquerda. O Joe Biden não, ele é direita, o Trump é extrema direita, o Biden é direita. O Bernie Sanders, que é de esquerda, ele foi candidato nas prévias, mas sempre ele é roubado nas prévias. Foi roubado pela Hillary e agora foi roubado, menos roubado dessa vez, mas também foi roubado para não poder participar pelo Partido Democrata. Ele explicou, cerca de 2 semanas atrás, o que ia acontecer. Ele deu uma entrevista no Jimmy Fallon, que é o programa à noite que tem maior audiência lá nos Estados Unidos. No Brasil, o Danilo Gentili tenta imitar muito, é uma cópia assim. Cuspiu o Jimmy Fallon, tem o Danilo Gentili no Brasil. Só que o Jimmy Fallon não é bolsonarista, não é trumpista, não é extrema-direita, como é o Danilo Gentili. E ele tem audiência, o Gentili não tem. Aí o Bernie Sanders foi lá no programa de maior audiência à noite e falou, olha gente, o que vai acontecer é o seguinte, eu não sei, ele deixou a dúvida, mas exatamente o que ele falou aconteceu. Alguns estados como Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, falou mais um ou dois, falou, por motivos ruins, motivos assim, problema desses estados, eles só vão contar os votos que chegam por correio depois da eleição. E esses votos podem demorar 1, 2, 3 dias para serem contados. E eu também, Thiago, sou da opinião de que todo voto tem que ser contado. Você, comenta aí, você acha que todo voto tem que ser contado ou não? Para de contar os votos na noite da eleição, quem estiver ganhando, ganhou, os outros votos que sejam jogados no lixo. Qual é a sua opinião? Pois bem, eu sou da opinião que todo voto tem que ser contado e o Bernie Sanders falou mesmo. Mas ele falou, o que acontece é o seguinte, por algum motivo os democratas tendem a votar mais por correio do que os republicanos. E lá eles divulgam, inclusive em vários estados, quantos democratas votaram por correio e quantos republicanos votaram por correio. Republicanos são os apoiadores do Trump. Democrata é oposição ao Trump. Eles divulgam, porque se você é filiado a um partido político e você votou, fica lá a estatística, tantos filiados ao partido votaram por correio. E aí o número é o triplo de democratas do que de republicanos em quase todos os estados. Ele falou, por algum motivo, eu sei o motivo é a pandemia. Os apoiadores do Trump, assim como os apoiadores do Bolsonaro, eles são contra usar máscara. Se precisar, tem apoiador do Bolsonaro que está pegando atestado de retardado mental. E aí é realmente, porque é atestado de que ele tem problema mental e não sabe usar máscara só para não usar máscara. O cara ficou com um crachá assim, que tem o artigo da lei dizendo se a pessoa tiver problema mental, não precisa usar máscara se o médico receitar. E o cara tá assim, eu tenho a receita aqui, não precisa usar máscara. E os caras, só para não usar máscara, realmente tem problema mesmo, assim, Com todo respeito às pessoas que realmente têm problema, os bolsonaristas têm um outro problema. Eles preferem usar esse atestado do que usar máscara. Os apoiadores do Trump também. Eles não usam máscara, não estão nem aí, são contra a pandemia, são contra tudo. Inclusive, parte da campanha do Trump falava, eles querem ganhar a eleição para te prender, vão te prender em casa. Pois bem, então eles vão votar em pessoa. Esse é o motivo. E aí o que aconteceria, obviamente, é o seguinte, chega a noite da eleição, o Trump vai estar ganhando de lavada, disparado, porque os outros votos não foram contados ainda nesses estados. Começaram a ser contados os votos à noite. Aí teve um momento à noite que chegou um novo carregamento de votos e o Joe Biden virou no Michigan, que era um estado que, se o Trump não ganhar ali, ferrou completamente, assim, ferrou muito. Sabe aquela fotinha do Aécio assim com a mão na cintura, olhando pra TV, quando ele perdeu da Dilma? É assim que o Trump deve ter ficado. Virou. Aí começaram a pegar gráfico ali da virada, né, do Joe Biden, o Joe Biden ganhando os votos e virando do Trump, e falar, tá vendo, é fraude. E o Trump já soltou 2 tweets falando que é fraude. No primeiro ele disse, eu ganhei a eleição. Primeiro ele já falou, eu ganhei a eleição, parem de contar. Tem lugar que falta mais de 1 milhão de votos para ser contado. Faltam 1 milhão de votos para serem contados e o Trump já tá falando que ganhou, que tem que parar a votação. O
Em alguns outros lugares não falta tanto, mas em todos eles faltam contar votos do adversário dele. E aí ele falou, eu ganhei, parem de contar os votos. O Joe Biden falou, isso é ultrajante. Aí a mídia norte-americana tá louca, mas a mídia norte-americana adotou a estratégia, pelo menos nos canais que eu tô assistindo, de não dar voz ao Trump. A mídia brasileira tem que aprender, porque os jornalistas da Globo, da Veja, da Folha, é gente burra. Meu Deus, que jornalistas burros. Para ser golpista contra o PT, eles eram tigrões. Contra o Bolsonaro são tchutchuca, é um mais burro que o outro. Você percebe que assim, ó, para ficar falando contra bolsonarista, qualquer imbecil vira gênio. Eles dão voz ao Bolsonaro, a mídia brasileira dá voz ao Bolsonaro. O Bolsonaro fala qualquer abobrinha pro gado dele, a mídia brasileira coloca na capa, fica horas discutindo o assunto e fala, e o Bolsonaro, até parte da esquerda faz isso, e fica, eu não fico aqui dando muita voz ao que fala o Bolsonaro, as abobrinhas que ele fala, mas a mídia adora dar esse pau. Nos Estados Unidos não. O Trump falou, deram a notícia por 10 segundos e já voltaram, vamos aqui falar dos votos que estão sendo contados? Vamos falar aqui da eleição, não das baboseiras do Trump? Ninguém ganha eleição no Twitter, ganha eleição aqui nos votos, é isso que eles fizeram. No Brasil não, a mídia já fica, o Bolsonaro disse que ganhou, mas ganhou ou não ganhou? Vai ter golpe ou não vai? Aí a mídia fica incentivando. Aí o que acontece? O Trump falou que é fraude, aí primeiro ele falou que ganhou, aí agora ele falou que é fraude. Os apoiadores do Trump, eu comecei a ler os comentários, é uma coisa assim, se eu morasse nos Estados Unidos, eu ia estar desesperado. Por quê? Os apoiadores do Trump começaram a falar, o Trump é só falar que eu consigo um exército de pessoas armadas pra gente obrigar o pessoal a parar a votação. Tem um condado na Pensilvânia que faltam cerca de 200 mil votos para serem contados, e esses votos são todos votos por correio. E eles falaram, a votação aqui está paralisada, nós não vamos mais contar, porque se a Suprema Corte mandar os votos não serem contados, a gente não tem como descontar o voto, então a gente não vai mais contar os votos. Tem um lugar na Pensilvânia que estão se recusando a contar os votos porque sabem que o Trump vai perder. Se contarem os votos só dali, já dá quase praticamente um empate. O Trump está 10 pontos na frente, com 75% das urnas apuradas, mas os outros votos são todos democratas do Joe Biden. Então falaram, não vamos mais contar, porque só aqui já dá um empate. Aí vai contar na Filadélfia, que é um lugar onde 90% da população é negra, e entre os negros 90% votam no Joe Biden, principalmente os que votaram pelo correio. Aí quer dizer, é uma diferença assim, praticamente todos os votos para um lado só. Aí eles já sabem que vão perder, então eles já estão se recusando a contar voto em alguns lugares onde os administradores são fãs do Donald Trump. E tem vários comentários no Twitter do Donald Trump de gente dizendo, eu vou armado, eu vou impedir o pessoal de contar o voto, nós não vamos deixar, nós vamos fazer uma barricada na Casa Branca. Quer dizer, o Trump está convocando uma guerra civil nos Estados Unidos. É engraçado que ontem eu fiz um vídeo aqui sobre a extrema-direita aqui, estão apanhando lá na Europa, mas estão apanhando feio. A Europa está dando exemplo de como se lida com bandido, com fascista, com neonazista. A Europa está dando exemplo. Mas eu fiz o vídeo e no fim do vídeo eu falei, nos Estados Unidos o melhor é o Biden ganhar apertado e que se matem lá os americanos. Sim, se matem, não quero que pessoas morram, pessoas inocentes. Se for gente do Donald Trump também tem empatia zero. Mas que tenha lá, eles fiquem lá tumultuados, porque os Estados Unidos, o plano do Joe Biden, para muita gente que tá com medo do Trump ganhar ainda, lembre-se, o plano do Joe Biden, que é o plano do Partido Democrata, que é o mesmo do republicano, mas o Trump atrapalha isso, é o que? É colonizar o Brasil completamente. Esse é o plano dos americanos. No caso do Trump, o Trump ganhando, ele dá força ao Bolsonaro, que é ruim pra gente, mas, por outra parte, esse processo de colonização do Brasil não acontece tão rapidamente como acontece quando tem estabilidade lá nos Estados Unidos. O Trump causa muita instabilidade, então esse processo de colonização da América Latina, dos lugares que eles tratam como quintal deles, fica muito mais demorado. Apesar de que durante esse processo teve golpe na Bolívia, olha só que coisa. Durante esse processo impuseram mais sanções a Cuba, mais sanções à Venezuela. Tá bom, mas o caso do Partido Democrata não ia mudar nada. Se o presidente não fosse o Trump, fosse a Hillary, também iam dar golpe na Bolívia. E é capaz de terem dado outros golpes que não deram. Então, um é ruim, o outro também é ruim. No nosso caso, o Brasil, eu e boa parte da esquerda cremos que o principal para o Brasil é derrubar Jair Bolsonaro.
mais 160 mil pessoas já morreram de Covid, o Bolsonaro está queimando completamente Pantanal, a gente está pagando R$30 num saco de arroz, está pagando R$8 num litro de óleo, não tem como. Por que estamos pagando R$8 num litro de óleo? Porque estão vendendo toda a soja para a China e a gente está comprando em dólar. Então não, tem que tirar o Bolsonaro. Se para isso tem que derrubar o Trump, ótimo. Se para derrubar o Trump ficar uma instabilidade gigantesca lá, melhor ainda. Mas é isso, o Trump tá dando golpe, aprendeu, deve ter aprendido com Aécio Neves, por muito, olha, muito menos que isso, a Venezuela hoje está sofrendo sanções econômicas de quase todo mundo, por coisas que ocorreram lá na eleição, que não são assim 1% do que está acontecendo exatamente nesse instante em que eu estou falando, nesse instante em que você está assistindo o vídeo, está acontecendo nos Estados Unidos. Ah, só mais um adendo, mais de 300 mil votos enviados por correio foram perdidos, perderam 300 mil votos, só para ter um exemplo do que acontece lá nos Estados Unidos. Cadê a OEA? A OEA, a mesma que ajudou, financiou o golpe na Bolívia. Cadê a OEA? Claro que não tá em lugar nenhum. A OEA tá assim, ó, igual os macaquinhos do WhatsApp, ó. De olhos fechados, ouvidos fechados e caladinha. É assim que tá a OEA, é assim que tá a ONU, é assim que estão todos esses órgãos que quando é uma eleição que a esquerda ganha na América Latina, eles estão lá gritando, berrando, esperneando. É isso que eles estão fazendo, enquanto isso os Estados Unidos agora, eles estão sentindo o gostinho do que eles fazem no resto do mundo. Aí eu digo, eu moro aqui num prédio, a eleição para síndico do prédio foi 100 vezes mais organizada do que essa porcaria dessa eleição nesse paizinho lixo que é os Estados Unidos. É um país lixo porque é um país imperialista que quer colonizar os outros. E ó, nós estamos aqui, se inscreve no canal porque nós não vamos deixar. É isso, gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos pra cima dessa extrema-direita. Falou!